O mais interessante desse carro, né, falando de design, né, que apesar de usar MQB-A0, né, que falando de design, tive a oportunidade de ir lá durante a prévia do Tera conversar um pouco com o Pavone, né, que é o chefe de design da Volkswagen Américas aí. Ele comentou, eu perguntei, falei, cara, compartilha alguma coisa com o Polo, né, tipo, além da plataforma? Ele falou, cara, nada. Painéis de portas, tipo, carroceria inteira desse carro é feito do zero. Então isso é legal. Aí o desafio de fazer um carro totalmente novo com uma base já usada em outros carros da marca, né? A base MQB-A0 é usada no Polo, além do Polo, tem o Nivus, Virtus e T-Cross. Então é bem interessante o resultado final. O carro ficou com... Ele parece maior, tem muito truque de design aí que ele parece maior do que realmente ele é. Ficou um belo ele é mais Polo. Largo que um Pulse. Com um bom Polo. Essa linha aqui da... Essa linha é o ângulo mais bonito desse carro. Ela promete um carro né? muito maior sem Porque entregá-lo. eu acho que... Assim, E ao mesmo tempo não é poluída a o lateral. visual do Tera, em relação aqui ao Polo, ficou mais interessante do que o Pulse em relação ao Argo, assim. Muito. O Pulse, às vezes, parece que a frente não era... Por muitas vezes, você olhava o carro e falava assim, caramba, parece Porque a gente que frente acostumou, não é né? desse Depois de carro. anos de mercado, dá uma acostumada. Mas realmente, tinha no essa começo, impressão a primeira no vez começo. que eu vi, eu fiquei, ué... Não conversava, parece. Parecia que... Porque a solução que a Fiat adotou é muito mais simplista do que o que a Volks fez, né? A Fiat diz que não, que é uma nova plataforma. MP1 pra MLA, né? É, toda aquela coisa, mas assim, quando você põe lado a lado Argo e Pulse, especialmente se você colocar um Argo Tracking, você percebe muita semelhança, muita. Só você andar no carro. O acerto dos carros são idênticos. Exatamente. Sim. Enquanto que de Polo e Nivus já é bem diferente, assim, você já olha para os dois carros, mesmo ele tendo o miolo igual, né, tipo as portas e afins e tal, é o mesmo carro, eles conseguiram dar uma boa disfarçada, né? Mas e agora o Tera é um carro totalmente novo. O Coupé já faz ele se transformar em outro carro. E o visual já era bem diferente, porque o Polo não tem a frente que tem hoje, o T-Cross também não tem a cara que tem hoje, o Nivus chegou mas com um eu visual digo bem isso diferente. porque o Fastback, quando você olha ele de lado, ele parece bastante o Cronos. Ele é um Cronosão. Exato. Então, as soluções que a Volks encontrou em design e capacidade técnica da própria plataforma, né? A gente sabe que é uma plataforma modular, mais moderna do que a plataforma usada pela Fiat. Então, permite mais coisas. Engraçado pensar que esse segmento, na verdade, que assim, a gente pega os SUVs compactos e eles se dividem em duas partes agora, principalmente, né? Com Creta, T-Cross, carros mais acima, Aventera, Card, Impulse mais abaixo. É uma confusão, né? Mas o mais interessante de a gente pensar, assim, que muita gente esquece, é que foi a Caoa Chery que abriu isso aí. Porque ela vem com o Tiggo 2, que era um seller. Depois ela percebe que teria um pouco mais de espaço e poderia ter o 3X ali, que era basicamente um facelift do Tiggo 2. Sim. Com motor 1.0 turbinado. E ela traz isso... Motor 1.0 turbinado que era pior que 1.5 aspirado. Verdade. Sim, exato. Mas assim, era uma tentativa do que hoje acontece no mercado. Questão de tempo, eu não recordo. O Chery, né? ele chegou um pouco antes que o WRV. Eu lembro que ficava meio entre os dois ali, né? Não, o WRV chegou antes. 17, 16, né? Eu não recordo muito. Não recordo. Chegou antes. Mas é que Ou foi ao mesmo tempo? Pelo menos eu via o Tiggo Mas é isso, 2, o Tiggo 3X. Exatamente isso. Mais maquiado em relação ao Sever do que o WRV, na minha opinião, em relação ao muito. Fit. Bem mais. É porque o Fit ele tinha uma linha muito marcante, que era aquele degrau na porta e tal, que era aquela linha mais funda, que ela seguiu no WRV. Então, tipo, você batia o olho e via que era o mesmo carro. Uhum. Já o Seller não tem um design tão marcante, né? Assim, sim, passa mais batido. Ó, o Rudway Silverado comentou aqui, ele mandou boa noite pra gente. Boa noite. E disse assim, perguntou se a gente acha que o Tera inaugurou uma nova fase em acabamento em design da Volkswagen. Boa pergunta. E ele falou assim que o carro parece um modelo da Skoda. De fato, parece um modelo da Skoda. Porque são irmãos. Mas São questão irmãos. de disposição de elementos, porque o design é bem diferente. Não, né? o design da Skoda, como um todo, sempre foi muito diferente. Eu acho esquisito os carros da Skoda, aquela frente. Deve agradar Como é lá o nome? É Skoda... Acho que é o Kilak. Skoda... Kilak? Se não me engano, é o Skoda Kilak. Kailak. Acho que é Kailak, é isso. O Kilak. Olha lá. Opa, é isso diminui o mesmo. volume aí, meu querido. Esse carro é basicamente o Tera. Eu vou abrir a matéria aqui dos nossos colegas do Motor 1. Novo Tera é primo do Skoda Kailak, veja as semelhanças.
Matéria assinada pelo Léo Fortunati, nosso querido colega. Tem as dimensões aí. Que são bem parecidas. Sim. E que é o que a gente pode esperar. Olha aqui, isso aqui a gente consegue ver muito bem. Esse é o interior do Skoda. Esse é o interior do Thera. Olha, o acabamento... que o do Skoda é mais simples. Mais quadradinho, mais simples. Muito por ser um carro destinado ao mercado indiano, né? Mercado indiano, Tem essa questão dos 4 metros, você viu que ele tá 3,995, né? Bem no limite ali daquela lei, né? Questão de que é de 4 impostos, metros né? pro... Paga menos imposto. Mas isso você tira em para-choque, Para-choque, né? Um ressaltinho a mais para-choque já compensa isso. E esse é o visual do Cadillac. Diferentão. Mais quadrado, né? Mais quadradão. Ele é mais quadradão. Eu particularmente prefiro o visual do Thera. Então, questão de acabamento, nova fase de acabamento. Pergunta interessante do Rodley Silverado. Minha primeira, assim, foi pela correria do evento. Teve 10 minutos para fazer tudo e ter as impressões do carro, conseguir prestar atenção com calma ali ao mesmo tempo. Mas a impressão inicial foi muito positiva do carro. Tem um jogo de texturas que você não se vê nos Volkswagens atuais, nos plásticos ali em cima do painel. Tem um entrelaçado, um jogo de textura da parte superior do painel com a parte inferior. Você tem uma espuminha ali naquela linha que divide o painel mais clarinha. Você tem a imagem aí pra gente ilustrar. Mas a parte ali do... A gente tem esse de fotos, talvez tenha. Mas na parte do meio você tem uma espuminha de fato ali com... Lógico, a gente está diante de uma versão top de linha aí, que é a Rai com pacote Outfit. Né? Talvez deva... Ali, aquela parte ali, logo abaixo do central multimídia. Isso aí não é aquele vinil... Aquele investimento em vinil igual do Virtus, Nivus e T-Cross. Ele é espumadinho, você aperta pra turma que gosta de apertar painel. É bem a ideia do Corolla Cross. Assim, o Corolla Cross tem isso você embaixo, tem. Né? É só aquela partezinha do meio, só. Mas já dá uma impressão de acabamento melhorado, de cuidado extra ali, né? Aí, né? Tem uma luz ambiente logo abaixo ali, que não dá pra ver muito na imagem. Igual do Up, lá em 2017 no facelift. Eu gostava bastante quando apresentou esse facelift do Up. Era algo bem sutil e bem bonito. Ficava uma luz indireta, não aquela luz ambiente. Eu acho que só desse carro. Esse zoom dá pra ver bem. Só esse carro tem um painel diferente dos outros. E você olha aqui. Foi a minha maior felicidade quando eu vi esse carro. O T-Cross é o mesmo painel praticamente. E você olha aqui que tem uma textura no plástico. Tá vendo? É um jogo que a Fiat faz muito bem já. Porta ali, ó. O painel da porta tem uma textura eu lembro de quando apresentaram o novo Uno, que o plástico da porta tinha Uno em todas as... De longe você não vê, se aproxima. É umas soluções bem legais. Tudo bem, é um plástico simples e tal, mas você consegue dar uma disfarçada. Tem uma maior qualidade, mas é assim, carro hoje em dia nessa faixa de 100 a 200 é mais comum ser muito plástico rígido, mas aí vai da forma que você trabalha ele. E aí você vê que tem diferenças de texturas na parte superior do painel, ali embaixo. E a grata surpresa quando eu vi. Painel diferente, né? Você tem a central multimídia destacada, que é uma solução que tem no T-Cross atualizado agora. O volante é o mesmo, o climatrônico é o mesmo, o painel Active Info Display é o mesmo, só que você tem uma cobertura Black Piano ali no painel que não tem nos outros, saídas de ar próprias, né? Enfim, você tem um Black Piano, acho que na imagem superior dá pra ver um pouquinho melhor. Mas você tem uns detalhes muito interessantes nesse carro, e ali é nessa parte ali, ó. Black Piano, tá vendo brilhando ali, o reflexo? Tem um Black Piano diferenciado ali, nas saídas de ar também. Até mesmo essa parte do painel é diferente, não tinha notado. Tem dois plásticos ali. O desenho é diferente, ele é recuado em relação ao próprio Polo, o Nivus e tal. Até para ocupar menos espaço da cabine. O console é próprio, você tem um nicho de celular ali que fica mais encaixadinho. Ele é mais espaçoso que o Polo, você achou? A impressão de espaço na parte da frente, sim, porque o painel ele deu uma recuada. Não é recuada, né? Ele deu esse recorte central aí. Tinha comentado o Pavone e falou, cara, isso dá uma sensação de espaço melhor, mais arejada ali a parte. Mas na prática é um Polo por dentro o carro. De espaço. Mas é legal, painéis de portas. De banco não tem jeito, né? Mas painéis de portas são próprios, isso que eu achei um ponto legal. Falei, vai ser a mesma receita do Nivus, né, do Polo, do Virtus. E que tem aqueles apoios de braço que são inspirados na família ID, que ele é meio recuado, né? Os elétricos, né? Sim. ID4. Me lembrou o Duster. O Duster tem um poltroninha, né? Tem um poltroninha. Não, mas ele tá falando na porta. Os painéis de portas. Ele vem meio pra dentro, ele é muito mais ergonômico. O apoia-braço. Esse apoia-braço aí é mais simplório, né? Não é muito legal, não. Mas assim, é pra questão de espaço e custo, né? Não tem jeito também. E o banco, você pode ver, é do Polo Track. Mas você vê que esse carro pedia um freio de estacionamento eletrônico, né? Tudo bem, é mais caro. Destoa, né? Mas, tipo... Você vê que o apoio de braço, ele não conversa limite, com... Pelo menos nessa versão, topo de linha. Exato. Dá um toque... Quem sabe, não? Um acerto futuro. Mas o banco do Polo Track com investimento próprio, isso eu achei legal. Eu tenho um amigo que trabalha na indústria, que diz que todo carro ele é projetado
para deixar espaço para melhorias. Ah, mas... Porque daqui a 2, 3 anos, você precisa mexer nesse carro. Sim. Né? Tipo, vai lançar agora. Quando for 2028, 2029 no máximo, você precisa fazer alguma coisa para manter o carro em evidência. O Zaran comentou, falou, já tá, agora a próxima fase é pensar no facelift desse carro. É isso. Terminou, tá entregue.